Enquanto aqui a conversa é carnaval e putaria, do outro lado do mundo, a China cruzou uma linha que não tem volta. Robôs pensam, se movem e lutam Kung Fu. E isso deveria te assustar. Existe uma ferida aberta na alma chinesa, chamada o século da humilhação. No século XIX, a China achava que era o centro do mundo e ignorou a Revolução Industrial que acontecia no Ocidente. O resultado disso, quando os navios a vapor ingleses chegaram, a China lutou com espadas e barcos de madeira. Eles foram completamente massacrados. Desde então, o Partido Comunista Chinês tem uma regra não escrita. Nunca mais seremos pegos com a tecnologia inferior. O que você está vendo nesse vídeo do robô não é só tecnologia, é trauma geopolítico. Enquanto o Brasil celebra o esquecimento no carnaval, a China celebra a memória de que a fraqueza custa caro. Eles não estão construindo robôs para vender brinquedos. Eles estão garantindo que na próxima guerra eles sejam os que têm os navios a vapor. Não estamos mais falando de protótipo de laboratórios que custam milhões e têm cabos pendurados, como a Boston Dynamics antiga. O que aconteceu na gala do Festival da Primavera em 2026 foi a estreia do Unitree H1 em rede nacional chinesa. Para entender o jogo, você tem que entender a diferença entre uma Ferrari e um Ford T. Os robôs americanos, o Atlas, são Ferraris, incríveis, mas caros demais para colocar na linha de frente. O que a China mostra nessa gala com a empresa Unitree é o Ford T da robótica. O robô que você viu lutando Kung Fu, o H1, já quebrou o recorde mundial de velocidade para humanoide. Mas o dado que a mídia ignora é o custo. A Unitree está vendendo versões desses robôs por preços que variam de 16 mil a 90 mil dólares. O tabuleiro de xadrez mudou. A estratégia da China não é ter o robô mais inteligente do mundo, é ter o robô mais barato e produzi-lo em massa. Enquanto o Ocidente tenta criar a máquina perfeita, a China está pronta para imprimir um exército na linha de montagem. Agora eu quero que você imagine um futuro não muito distante. O mapa mundi mudou de cor. A China controla toda a Ásia, o Oriente Médio e metade da África com seus trilhões de soldados mecânicos. A Rússia, em um movimento brutal, engoliu a Europa e o restante do continente africano. Do outro lado, os Estados Unidos seguram o controle de toda a América, exceto de um lugar, o Brasil. Mas como o Brasil resistiu? É simples, não foi um mérito nosso, foi uma caridade estratégica. A China, posando de amiga, doou bilhões de robôs humanoides para nos ajudar e nos proteger contra a expansão dos Estados Unidos da América sobre todo o continente americano. E o brasileiro, sempre ingênuo, aceitou o presente de bom grado. E eis que a guerra final explode. Estados Unidos contra o bloco China e Rússia. No começo parece que o jogo virou.
A Rússia perde território, a China recua na África e o mundo começa a achar que os americanos vão vencer. Até que o botão é apertado. Silenciosamente, os bilhões de robôs que estavam dentro das nossas casas, nas nossas ruas e nas nossas bases militares recebem um único comando. Eles não estavam aqui para nos proteger. Eles eram células dormentes. E em questões de minutos, os robôs se voltam contra os brasileiros. Eles tomam o controle de tudo e transformam o nosso território na plataforma perfeita de ataque para atingir a América pelas costas. A China vence a guerra sem disparar um único tiro no seu próprio chão. O mundo sucumbe ao domínio vermelho. E o Brasil termina completamente humilhado. Esse é o verdadeiro significado de não sobrou nada pro Beto. Um país que achava que podia viver de festa e picanha, que dependia de inimigos fantasiados de ovelhas para sobreviver, e que no fim serviu apenas como tapete, onde o vencedor limpou os pés.